Os emocionados não serão exaltados. Sincero. Eu quero fazer uma análise com você neste vídeo hoje sobre algo que tem me preocupado nos últimos meses em relação aos emplacamentos da GWM aqui no Brasil. São alguns detalhes que podem fazer com que esta marca, que tem uma boa estrutura, está aqui há bastante tempo no Brasil, uma das melhores garantias junto com a BYD, possa enfrentar alguns problemas, especialmente aí quando falamos no projeto futuro, se não evoluir em alguns pontos. Sobre esta análise e já te dar aí alguns feedbacks sobre como que isso pode acontecer, impacto financeiro, principalmente aí no seu bolso, na hora de decidir por esse ou aquele modelo da GWM, por exemplo. Então fica até o final deste vídeo para não perder nenhum detalhe. E já aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, comenta, compartilha e, é claro, sempre que possível, por gentileza, hype os nossos vídeos. Você quer comprar um carro eletrificado e não sabe se precisa de um zero, um seminovo, ou mesmo se deve ir para um HEV, um híbrido plug-in ou 100% elétrico. Mas fique tranquilo, eu posso te ajudar. O meu trabalho não é te empolgar, é te ajudar a escolher melhor, a errar menos e a fazer ótimas escolhas de acordo com o seu perfil. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode falar agora diretamente comigo no meu WhatsApp, que eu te passo informações, valores e te explico melhor como esta consultoria funciona e quem sabe economizar milhares de reais. Mas será que esta quantidade de modelos é a grande solução da GWM? Será que ela vende bem todos eles? Será que o projeto da GWM de tentar ser uma empresa mais conservadora, pé no chão, tem dado certo em relação especialmente às outras marcas que estão e chegaram aqui no Brasil, seus concorrentes de países e chinesas também? Vamos dar uma olhada nos números, que é onde a gente pode desenhar um pouco mais aqui este quadro. Nos relatórios mais recentes, meus amigos e minhas amigas, nós temos para o mês de maio aqui da GWM, números que quando você bate o olho nessa primeira tela aqui, onde mostram os totais dos emplacamentos no Brasil inteiro da GWM, nós temos 5.465 unidades emplacadas pela GWM, com ampla vantagem de emplacamento para os seus híbridos, que são os carros-chefe aqui da própria marca no Brasil. Ela até tem o BMW 58, já teve o Skin, teve também lá o GT, que eu falava, olha, isso vai acabar. E muita gente, não, você está querendo isso ou aquilo. Hoje em dia eles somem absolutamente todos. Aí vem um novo Hora 05 para uma tentativa de recuperação desse mercado, que não é nada fácil, mas fica claro aqui que o foco da marca são agora também os carros puramente a combustão, a diesel ou os híbridos, tanto heavy quanto plug-in. E os números mostram isso. Na liderança no mês de maio está aqui o Raval 19, o PHEV 19, depois logo em seguida, que sempre está alterna entre o primeiro e o segundo, o Raval Heavy 2, um híbrido pleno. E aí embaixo vem algumas outras versões especiais, outras versões PCDs, aí, e logo abaixo nós temos algo em comum, que é a presença aqui com 782 unidades do PHEV 35. Isso aqui é algo muito esporádico e não será uma tendência para um veículo muito caro e que as pessoas optam pela compra apenas quando ele está numa condição muito boa. Então, aqui, com certeza, vai ter uma queda significativa. Mas se nós olharmos para esses números, né, você vai olhar aqui para o número cheio, nossa, a marca tem vendido super bem. Mas quando olhamos para os dados estratificados, né, item a item, verificamos que aqui a GWM vai ter alguns problemas em relação a esse projeto. Primeiro porque os números de emplacamentos estão extremamente pulverizados. Ó. Você pode perceber que existe uma divisão gigantesca aqui nos emplacamentos, né, nos carros vendidos. Isso para a marca abaixo aqui de 1.000 unidades é um grande desafio pelo alto custo do projeto, pelo custo operacional, treinamento, mão de obra, logística, peça e assim por diante. A GWM, desde quando chegou aqui, cresceu até certo ponto e estabilizou aqui nessa faixa, que oscilam entre às vezes 4.500, 5, um pouco mais, um pouco menos, e não consegue dar o grande salto que a própria empresa gostaria, né, de ter aqui no Brasil com seus modelos. E é algo que a marca vai ter que olhar isso com muito carinho, porque não teve o grande crescimento que esperava. Se nós olharmos maio de 2025, ela estava com 3.217 unidades emplacadas, mas nós não tínhamos aqui vários dos modelos que nós temos agora e que complementam esses números de emplacamento, certo? Maio de 2024, nós temos aqui, aí sim, ali basicamente o primeiro ano com poucos modelos
e que chegou ali de 2 mil. Então ela pula de 2 mil para 3 em 2025, no mesmo período, e de 3 para 5. Não é um gigantesco crescimento, porque agora ela tem mais modelos e esta pulverização, né, dá a ela, então, um número de 5.465 neste mês de maio. Só que os carros que deveriam crescer de uma forma um pouco mais exponencial, como é o caso do Raval 19, do REV2, do 35 e de outros, não cresceram, como nós vimos e vemos aqui com o Song Pro da BYD, com o Song Plus da BYD e outros modelos. Culpa de quem? A GW é uma empresa muito conservadora, então ela não tem esse grande apetite, né, de vendas como tem a própria BYD, por conta de um estoque mais limitado. Meio que vende aquilo que produz. A BYD não. Já tem um estoque aí às vezes para 1, 2 anos no Brasil, tem uma capilaridade maior. E isso acaba por afetar, né, de modo muito sério, né, o investimento da marca, porque ao vender, por exemplo, 800 do Raval REV2 não é um bom número. Vender 700 aqui é um número bom, porque é um carro que dá margem, mas isso aqui quase nunca acontece. Do 35. BV57, melhor que as outras duas versões, mas nada tão gigantesco, e com a chegada do 05 vai ter um impacto. O Raval GT nem se fala, um carro de 325 mil reais que nunca baixou de preço, 290 unidades. O A7 não decola, e o Tanque 300, que começou muito bem, hoje já tem uma queda gigantesca, que mostra que a marca vai precisar mexer em algumas coisas que talvez ela não queira tanto, ou seja, no preço, né? São carros que custam 250 mil, 251, 2, tem sempre uma atualização lá na linha Raval, 200 mil num Raval Heavy One, por exemplo, ou em algumas versões PC dele por 180, mais ou menos isso. 325 no Raval, 290 mil mais ou menos na parte do Raval PHEV 35, 325 mil, né, nós temos aí de preço do próprio GT, 170 mais ou menos, às vezes alguma promoção ou outra cai o preço do próprio BV 58. Tendência que o novo Oro 5 esteja na casa ali dos 200 mil reais também. Preços que estão, a meu ver, muito acima do que o mercado concorrente também faz. Não se esqueça que abaixo do título dos meus vídeos eu tenho vários links de produtos que eu já comprei, testei e podem ser úteis para você. Basta que você venha aqui na descrição do vídeo, logo aqui, e clique em mais. Desde quadros de proteção, recarregadores portáteis de todos os tipos e preços e muitos outros produtos para você comprar, sem links falsos, sem sites no exterior e de empresas como o próprio Mercado Livre. Olha só como é fácil. Você clica no link que você escolheu, clicou, já vai ser redirecionado automaticamente para o site do Mercado Livre. Só clicar, escolher o seu produto e fazer a compra com total segurança. Tá esperando o quê? E aí tem um ponto muito importante, né? Os chineses trouxeram essa confusão econômica, mercadológica, e a briga entre eles também favorece a você, cliente. Então tem que prestar atenção nesse ponto para que você também não tenha aí grandes prejuízos em curto tempo. Então, hoje, os preços dos carros da própria GW estão muito acima, pouca margem de negociação, muito esporádica, tem ali algum outro movimento de desconto, e isso, sinceramente, já tem afetado a própria marca quando olhamos aqui, nos mais emplacados que seriam esses os carros-chefe da marca, para poder trazer mais vendas para os outros modelos, e que não tem acontecido. A participação de mercado está muito dividida. Se nós olharmos, guarda aqui, Raval 19, que é a linha que está aqui há 3 anos e pouco, mais ou menos, de casa, né, que deveria ter um desempenho bem melhor, emplacou então em maio, 1.406. Se nós pegarmos, olhem só, se nós pegarmos o carro que está aqui há pouco tempo, um carro da Almodo e Jaeco, por exemplo, que chegou há pouco tempo, que foi lançado agora há pouco, né, que é o Jaeco Elite, que custou no lançamento 179 mil e agora 189 mil, olhando valor por valor, né, a Anderson, o Raval 19, tem muito mais porte, mais tecnologia, tem teto solar e tudo mais. Mas a diferença de quase 70 mil reais, ela é suficiente para justificar, né, um valor de 250 e poucos mil do Raval 19, 2026, por exemplo, ou 26, 27, para você Então, muitos clientes vão começar a olhar para esse segmento dos 100 aos 200 mil, que as marcas aqui começarão a aproveitar, que é o mercado que a própria BYD domina com o Song Pro. E por isso que eu vejo que alguns desses produtos vão encostar e muito
dos híbridos, né, plugins, como é o caso aqui desse Jayco Elite, mesmo que eu ainda não recomende, mesmo que eu sempre mostre para você dados de atenção dessas marcas mais novas, mas vão incomodar. A tendência, se continuar com esse preço, provavelmente ultrapassar, por conta especificamente também do valor, os carros aqui da GWM. E aí mostra para você que ao longo desse tempo, o carro mais vendido, o Raval 19, depois o Rev 2, estacionaram, que devia ligar uma antena gigantesca lá na própria GWM, de que ela precisará baixar o preço. Ou talvez, quem sabe, trazer um novo modelo, né? Mais compacto. Nós já vimos aí que está para surgir aí, né, versões que vão competir aí com os próprios Jayco Elite, Song Pro. Não chegaram ainda aqui ao Brasil. Temos, né, essa expectativa, porque aí talvez a GWM consiga recuperar um terreno que ela não cresceu como se imaginaria. E aí quantias gigantescas de investimento em fábrica, montagem, produção, fornecedores locais, mão de obra local, vão encarecer ainda mais, principalmente com o aumento de impostos pelos lados da GWM, que deverá, sem sombra de dúvida, ter aí que mexer nesse vespeiro. Esse vespeiro indica queda de preço. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque se a marca não baixar o valor, ela vai perder muito cliente neste segmento aqui dos híbridos plugins, o que tem acontecido. O estado, claro, que mais emplaca veículos da GWM no Brasil é o estado de São Paulo, que das 5.000 unidades emplacou quase 2.000, né? 34,58% de híbridos HEV e a maior fatia, quase 60%, de híbridos plugins. Depois, existem vários estados e aí a divisão é bem igualitária. Tem alguns como o Rio Grande do Sul com 244, depois o Paraná consegue bons números, 382, o estado de Minas Gerais com 381, e aí a coisa fica bastante pulverizada, claro, com preferência majoritária para os híbridos plugins aqui da marca. Apenas para ficar aqui, ó, né, nos mais vendidos, tanto o Rev 2 quanto o próprio Raval 19, que agora também é Flex, hoje, aqui pelo próprio site da GWM, ele não teve alterações, né, na parte de motorização, ganhou um motor flex, os parâmetros, né, dado, potência, autonomia e outros continuam ainda os mesmos, nada mudou, beleza? O preço aqui está em 250, já teve um aumento, baixou e vai ficar mais ou menos por aí, e a tendência, né, se não tiver aí a produção local, com os novos impostos, é que ele aumente de preço também. 250 mil. Então, como eu mostrei para vocês, outras marcas estão a chegar e vão trazer novos modelos na casa dos 160 a 200 mil, como é o caso que já acontece com o próprio Song Pro. E aí muita gente, sabedor desses impactos e da grande desvalorização que esses veículos acima de 200 mil possuem, não vão querer perder 60 mil reais em um ano nesses veículos, nesses carros, né? Seja da GWM ou outros. É um carro que, a meu ver, aqui nesse Raval 19, é um carro que não deveria custar mais de 220 mil, pelo o que já se projeta a partir desse segundo semestre e do próximo ano, com a chegada de novos modelos que vão concorrer diretamente com híbridos plugins aqui na GWM. Ou a GWM traz mais bateria, aumenta, bota a bateria do 35 no 19 e continua cobrando 250, vai ter que fazer um rearranjo aí para poder ter um volume maior, senão vai patinar demais, principalmente no que tange aí a faturamento. E aí não tem empresa no mundo que resista por muito tempo se o crescimento não ocorrer. Não tem. Isso não existe para ninguém. E no Rev 2, que também agora vai ser Flex, e não temos aí algumas unidades nas concessionárias, deve chegar em breve, muitos nem sabem quando que vai chegar, enfim. Ele hoje está um preço bem salgado, são 225 mil reais diante até de alguns concorrentes que entregam pontos semelhantes, alguns menos em parte de conforto, talvez acabamento, porte do carro, volume de porta-malas, mas cobrando bem menos, né? Cobrando bem menos. É um carro que, a meu ver, para se tornar competitivo daqui nos próximos 4, 5 anos, não tenho dúvida nenhuma de que terá que tirar aqui no mínimo uns 20 a 25 mil reais. Esse carro deveria ser vendido, a meu ver, por 199 mil, mesmo preço do próprio Raval Rev 1, que é bem mais peladinho que esse. Os números já começam a mostrar um impacto nesse sentido, aumenta as vendas pulverizadas nos modelos ali intermediários, os outros modelos, eu até consegue um bom faturamento nos modelos mais a combustão, que chega muito mais num hype, e depois a tendência é dar uma caída, principalmente por ser 100% a diesel, como é o caso do H9,
por exemplo, que eu não recomendo em hipótese nenhuma, mas nesses híbridos plug-ins, que é onde os consumidores brasileiros estão aí bem atentos, a própria GWM terá que fazer aí uma mudança bastante significativa. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vocês acompanharam aqui neste vídeo dados, números, probabilidades, né, algumas tendências e visões que eu sempre trago aqui no meu canal com foco em você, consumidor, para que você já tenha uma ideia do que esse mercado acontecerá, como que ele se posicionará e como que você pode tirar o dinheiro do seu bolso para colocar em veículos. A GWM teve aí uma ascensão mais meteórica logo no começo, pela confiabilidade, pela boa garantia, estruturação, site, né, conceitos voltados para o consumidor brasileiro, mas que depois de alguns anos de casa não teve o crescimento assim como acontecera lá pelos lados da BYD. E esse é um ponto que ela vai ter que melhorar muito, apesar de boas características, algumas qualidades dos seus produtos. Conforme eu trouxe aqui neste vídeo, que é um vídeo técnico, mas que serve para que você tenha conceitos gerais sobre o tema, passa pelo preço. Se não mexer no preço, vai ser complicado ela segurar essa situação e aí você, como consumidor, pode se dar muito bem. Se precisar de um apoio profissional, uma consultoria profissional, na descrição do vídeo, no comentário fixado aqui, não tem vínculos com marca alguma, eu não recebo dinheiro, eu não recebo presentes, eu não recebo viagem, nada, absolutamente nada. Não tenho ligação com nenhuma empresa e é por isso que eu tenho a liberdade de conversar diretamente com você de forma transparente, direta e reta, sem puxar saco de nenhuma marca automotiva. É só clicar, me chama lá no WhatsApp, eu te passo informações, valores e como funciona o meu trabalho. Você quer apoiar um canal totalmente independente? Seja membro e tenha acesso aos vídeos antecipados, promoções, sorteios e muitas vantagens. Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, clica na setinha e ative todas as notificações para receber vídeos novos. Deixe seu like, compartilha e sempre que possível, hype os nossos vídeos. Eu conto com o seu apoio. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.